das MPs impopulares, a 905, a 927 e a 936. E hoje nós teremos aqui os deputados Orlando Silva e Rogério Corrêa. Orlando Silva é deputado federal e relator do projeto de lei de conversão da MP 936, e o Rogério Corrêa, deputado federal e vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Bom, é isso. Então nós temos muito assunto pela frente aqui. Eu vou passar uma vinheta, vou passar para você um vídeo importantíssimo desse movimento, para você entender como é que foi o trabalho desse movimento. Enquanto passa o vídeo do movimento, os meus convidados vão entrando aqui na sala. Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Em uma segunda de manhã, debaixo do sol escaldante, aqui lotando a avenida, como há muito tempo não se vê advocacia fazer. Todo o desmonte da Justiça do Trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. A Justiça do Trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Não há Estado de Direito sem Justiça do Trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. CNJ tem números de eu posso avisar pro deputado Arruda de entrar? Mais sério, nós arrecadamos imposto para o governo. Ninguém não adianta imaginar distinguindo a Justiça do Trabalho. A abertura não foi ouvida por ninguém. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Diferente do que muito se diz, existe algumas que eu tô acompanhando aqui do Face. A Justiça do Trabalho é presente aqui no Brasil, mas em diversos países. É qual YouTube que tá? É da arte? Eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a Justiça do Trabalho. Quer dizer, relações de capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não! O povo brasileiro é o que sofre uma das piores divisões de renda do mundo. E o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Por ser contra o revisionismo histórico que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos do Ministério Público e, por fim, os sindicatos. Além disso, o governo ameaça reduzir os direitos trabalhistas com a PEC 300 e a carteira verde e amarela. A OAB de São Paulo entende que é um direito essencial e constitucional da democracia e do Estado de Direito. Porque o governo Bolsonaro está cercado de pessoas que pensam na extinção da Justiça do Trabalho. Então nós precisamos levar o informativo do que é verdade da Justiça do Trabalho. Congratulações aos organizadores desse evento, que é replicado em 41 cidades do Brasil pela Brate no dia de hoje. Estaremos entrincheirados, unidos e de braços dados com todos que têm compromisso com os direitos fundamentais da cidadania dos trabalhadores. Essa é uma primeira atividade de muitas outras que terão em defesa da Justiça do Trabalho. Estamos juntos, independente de que cada um aqui tenha votado nas eleições de 2018. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa luta é de todos nós. Mobilizar a sociedade brasileira e conscientizá-la através de atos, de manifestações. Essa união é maravilhosa, é bela e deve assim prevalecer. Servidores, magistrados e advogados, todos juntos, porque essa Justiça do Trabalho não é do advogado, não é do servidor, é da cidadania, é da população. E juntos vamos defender a Justiça do Trabalho! Estamos aqui agora retornando e os meus convidados já estão entrando na sala, nós estamos aguardando o deputado. Enquanto isso, eu faço mais uma manifestação aqui sobre o movimento da Justiça em defesa da Justiça do Trabalho. Como os senhores viram o nosso vídeo, esse evento ele repercutiu, aconteceu em várias oportunidades, não foi somente nessa oportunidade do vídeo. O movimento em defesa da Justiça do Trabalho o fez em várias cidades, em vários estados, inclusive.
E por que tudo isso? Porque a Justiça do Trabalho é um dos maiores instrumentos democráticos para a pacificação dos conflitos entre capital e trabalho. Repito, busca harmonia no ambiente laboral e igualdade entre os atores estratégicos desse debate. A Justiça do Trabalho, ela vem sofrendo muitos ataques de quem ignora o seu papel social e arrecadatório. E todos nós sabemos da sua importância como órgão do Poder Judiciário e fator de grande distribuição de renda em nosso país. A garantia de acesso à justiça em mercado normatizado, ela garante aos nossos trabalhadores um patamar civilizatório na prestação laboral. Por isso, o movimento em defesa da Justiça do Trabalho existe para defender o Estado Social do Direito e o exercício dos direitos humanos e sociais, pois a nossa justiça significa a expressão do nosso compromisso com a nossa gente e com o nosso país. E por isso, de mãos dadas, advogados, magistrados, servidores, enfim, o povo brasileiro deve estar junto nessa legítima defesa da Justiça do Trabalho. É isso aí. Começa hoje o primeiro MDJT Debate com eles, os deputados Orlando Silva e Rogério Correia. Eu quero dizer boa noite a todos que estão aqui presentes comigo na sala. Hoje nós temos aqui representantes de várias entidades aí que representam o movimento. Por favor, pode tirar por favor aqui, Rafael, essa tela? Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, OAB Minas Gerais, MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, a Federação Nacional dos Advogados, Sintrajude, a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o SASP, que é o Sindicato dos Advogados de São Paulo, e a PRERRO. São várias entidades juntas que formam um movimento em defesa da Justiça do Trabalho. Hoje nós temos então conosco dois deputados aqui, Orlando Silva e Rogério Correia. Antes de iniciar, eu vou começar aqui lendo um pouquinho do currículo dos dois deputados para que os senhores saibam exatamente a importância das duas pessoas que estão conosco aqui. Orlando Silva de Jesus Júnior é um jurista, sociólogo, político brasileiro e ex-ministro do Esporte e eleito em 2014 deputado federal. Na Câmara dos Deputados foi vice-líder da presidente Dilma entre os anos de 2015 e 2016, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos em 2017 e líder da bancada do PCdoB em 2018. Orlando Silva foi o relator da Lei de Imigrações e da Lei Geral de Proteção de Dados. É autor das leis que definem Luiz Gama como patrono da abolição da escravatura e aqui inscreve Luiz Gama no panteão dos heróis nacionais. Começou sua trajetória no movimento estudantil em Salvador e foi o único presidente negro da União Nacional dos Estudantes. É filiado ao Partido Comunista Brasil, PCdoB, foi casado com a atriz Ana Peta, com quem teve uma filha Maria e um filho Pedro. É casado com Monique Lemos, professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. E nós temos aqui agora o deputado Rogério Correia. Rogério Correia é deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais com 131.312 votos. Nesse primeiro mandato, na Câmara dos Deputados, já foi relator da CPI que investigou o crime de Brumadinho e propôs diversos projetos de lei até a realização de um plebiscito. É membro das seguintes comissões na Câmara dos Deputados: Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Comissão de Legislação Participativa, além de outras comissões de medidas provisórias e ser vice-líder do PT na Câmara. Foi deputado estadual por 4 mandatos e vereador em Belo Horizonte por 3, sempre pelo PT, partido do qual é fundador. É professor de matemática, fundador do Sindiute e Sindicato dos Professores da Rede Pública Mineira. No segundo governo Lula, de 2006 a 2010, foi delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo responsável pela coordenação das políticas públicas para a agricultura familiar e reforma agrária no estado de Minas Gerais. Bom, boa noite, deputados. Boa noite a todos os que estão conosco aqui. Eu vou dizer um pouquinho como funcionará o nosso debate, o MDJT Debate. Nós teremos 10 minutos de considerações iniciais.
onde cada deputado iniciará com 10 minutos fazendo a sua consideração. Vamos começar então com o deputado, deixa eu só verificar aqui, nós fazemos um sorteio. Deputado Orlando Silva. Deputado Orlando Silva não está conosco na sala aqui ainda, então vamos começar com o deputado Rogério Corrêa. Deputado, liberando o seu áudio, boa noite, seja muito bem-vindo ao primeiro MDJT Debate. Então, uma boa noite a todos e todas, agradecer o convite para estar aqui com vocês, agradecer ao Afonso, que está aí mediando o nosso debate, e a todas as entidades que compõem o movimento em defesa da justiça do trabalho. Movimento, nesta hora, mais do que necessário, né? Porque as agressões ao trabalhador e aos seus direitos têm sido, infelizmente, uma constante. Eu digo que isto começou no governo Temer, onde foi feito já uma reforma trabalhista que muitos direitos subtraiu dos trabalhadores brasileiros, mas que infelizmente agora eles procuram de toda forma aprofundar. Então, neste momento em que fazemos esse debate, eu vou tentar passar para vocês o quadro do que tem no Congresso Nacional que visa subtrair mais direitos ainda dos trabalhadores. E não são poucas estas ações que vêm do governo federal e muitas vezes vêm também de outros parlamentares, notadamente do Partido Novo e do PSL, e aí o PSL do Bolsonaro, né? Porque agora o PSL tem dois. Um anda mais calmo, mas o outro cada vez mais nervoso. É o que nós vivemos também nesse processo de governo de ultradireita no Brasil. Não respeitam nada, não conseguem respeitar nem a si próprios, visto como que entre si eles brigam, um sectarismo intenso, e é impressionante, dentro da Câmara Federal, você enxergar também este isolamento desta política antipovo e de conteúdo fascista que infelizmente domina esse setor de apoio ao bolsonarismo. É de se destacar também aí um outro partido, que é o Partido Novo, que se forma também como partido do grande empresariado brasileiro. E também ele tem várias propostas no sentido de retirar direitos dos trabalhadores, tudo para garantir a lei do absoluto lucro do mercado. Então nós vivemos na Câmara Federal algo inédito. Orlando está lá há mais tempo que eu, sabe dizer isto ainda com mais recurso, com mais capacidade de vivência que teve lá. Mas se acompanharmos nós, que foi o período no governo do presidente Lula e Dilma, nós víamos o contrário, que era a tentativa sempre de buscar com que os direitos dos trabalhadores fossem mantidos e até ampliados. Então eu cito alguns. Por exemplo, o salário mínimo com reajuste anual acima do processo inflacionário. Isso foi muito importante para os trabalhadores porque aumentou a renda e é importante para o Brasil, porque o aumento da renda dos trabalhadores fez também com que nós pudéssemos fazer com que o crescimento econômico brasileiro ele tivesse mais consistência a partir da base, né? Hoje, na reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, falou com a gente o Eduardo Moreira, que é economista e tem agora feito belas palestras e uma análise muito interessante da situação política e econômica no Brasil, e ele usou essa semelhança. Quer dizer, no governo do Lula, a gente procurava, como se fosse um regador, fazer com que a água chegasse na planta pela raiz. Então, quando você água uma planta pela raiz, essa água chega a todas as folhas, inclusive aquelas que estão mais acima. Mas se você tentar regar apenas pelas folhas, você pode até matá-las e não consegue fazer com que a árvore seja regada no sentido de se ampliar, de ficar mais bonita, robusta e dar frutos.
é exatamente o que a gente vê hoje no Brasil. Este processo de tentar regar apenas as folhas, eu diria que essas folhas são os banqueiros e o grande empresariado, não faz com que a economia se fortaleça. Então houve uma inversão de valores no aspecto econômico no Brasil. E pior, vão buscando também retirar dos trabalhadores direitos que são fundamentais e que vêm desde a consolidação da lei do trabalho na época de Getúlio Vargas, e viemos fortalecendo essa CLT e modificando. Muitas vezes eles dizem, essa lei é antiga, e por ser antiga, segundo eles, estaria caduca. Eu nunca vi tanta bobagem. A lei é antiga, mas ela vai se aperfeiçoando a partir de uma experiência que é positiva. Como eu faço parte da Comissão de Trabalho e Administração Pública, vejo muitas vezes que deputados, né, desta concepção do mercado acima de tudo e dos trabalhadores não terem os seus direitos estabelecidos, essa crítica muitas vezes é feita e ela é inoportuna e eu sempre combato. Falo, pelo contrário, a CLT foi muito renovada durante esse período. E ela tem que continuar sendo renovada, mas não extinta. Não há a menor lógica de você destruir uma consolidação da lei do trabalho. Mas o problema é que a destruição não é só da CLT. Eles vão destruir na justiça do trabalho. Isso é que é algo impressionante. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego acabou. Então nós não temos sequer um ministério, pessoal. Eu fui do Ministério do Lula do Desenvolvimento Agrário. O dia que terminaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, deu uma dor no coração, porque era este ministério que via os mais pobres da agricultura familiar, os que produzem alimentos sem agrotóxicos, as comunidades rurais, sofreram um baque em nome do agronegócio. A mesma coisa é o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando você liquida o Ministério do Trabalho e Emprego, você está querendo liquidar o direito de defesa dos trabalhadores. E por isso eles atacam a Justiça do Trabalho. As propostas que estão contidas, muitas delas atacam, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que eles enxergam como inimigo, porque o Ministério Público do Trabalho tem a função nobre de defender os trabalhadores e os seus interesses. Por isso é tão atacado o Ministério Público do Trabalho e Emprego, e nós vimos em todas as medidas provisórias, eles procuram retirar dali o dever que tem o Ministério Público de fazer isso. E, vira e mexe, também se propõe a atacar a própria Justiça do Trabalho. E muitos deles já disseram que ela não devia existir, que devia ser uma justiça só, e não uma justiça separada, que é desconhecer a importância que tem o trabalho e o trabalhador no Brasil. Eles desconhecem isso. Querem passar, como se fosse possível, um sinal de igualdade nessa justiça, tirando a especificidade que é o direito do trabalhador. Então, pessoal, isso é que está em jogo. Muitas dessas medidas nós temos conseguido. Aí, pronto. Retornou? Espero não ter pedido muito. Bem, então veja bem. Das medidas que estão lá, eu citei a reforma trabalhista do Temer, que já cortou muitos direitos. Depois eles vieram com a medida provisória 905. Felizmente, eu fui o membro do PT dessa comissão, eu e o deputado Paulo Pimenta, e participaram pelo PT também o senador Paim e o senador Paulo Rocha. Olha, impressionante. Orlando Silva esteve nessas reuniões também e nos ajudou na comissão da medida provisória 905. Mas era um verdadeiro desmanche dos direitos dos trabalhadores. A tal da carteira verde e amarela, que eles diziam que seria uma carteira para gerar mais emprego. Mentira! A carteira verde e amarela, o âmago dela é você construir algo onde os trabalhadores não terão direito. E esses trabalhadores jovens sem direito vão substituir os trabalhadores com direito. A carteira verde e amarela é isso. Ela mexe, por exemplo, ou mexia, no 13º e 1/3 de férias que o trabalhador não teria mais. Isso é inconstitucional, mas eles deram um jeitinho. Eles
poderá ser pago em 12 parcelas. Ora, é evidente que não seria pago em 12 parcelas. Seria um salário menor e sem o 13º, como se tivesse incluído este salário em 12 parcelas. Mas era o fim, evidentemente, do 13º. Fora várias outras questões da carteira verde e amarela. Por isso ela ficou conhecida como a carteira sem direitos, a carteira da escravidão. E ela desonerava também, para o patrão, o pagamento da multa, por exemplo, que era diminuída a metade, para facilitar a demissão. Então o sentido era óbvio. Vai se demitir pessoas com carteira azul, substituí-las pela carteira verde e amarela sem direitos. Isso, evidentemente, não ia criar novos empregos, mas sim substituir empregos para aqueles que eram sem direito. Essa carteira verde e amarela, ela vem agora seguida de várias outras medidas. Essa caducou no Senado. Nós conseguimos enfrentá-la na Câmara e ela foi muito atrasada para o Senado, e lá os senadores conseguiram que ela caducasse. Mas até hoje eles querem colocar trechos dela em outras medidas provisórias. Chama atenção para isso. A MP 927, que está para ser votada essa semana, e a MP 944, também, que está lá essa semana. Eles querem incluir o relator pontos nessas medidas. Fiquemos atentos. Já estamos fazendo denúncia e tem um compromisso do presidente Rodrigo Maia de que não colocaria. Assim como foi muito importante a presença do Orlando Silva como relator da 936. Porque se fosse um relator da direita, teria incluído na 936 também todos os aspectos maléficos da 905. Por isso eu termino minha introdução dizendo que Paulo Guedes, naquela reunião ministerial, talvez tenha sido o pior dos ministros, embora seja difícil escolher o pior ali naquela reunião. Ali não é uma reunião do ministério, né? Eu digo que é a reunião do fascistério do Bolsonaro. E o Paulo Guedes disse: olha, nós não estamos dormindo. A gente rola com eles, abraça para lá e para cá, mas está sempre com uma granada para colocar no bolso deles. E a granada é para colocar no bolso do serviço público, do servidor público e do trabalhador. Então fiquemos atentos, porque as granadas estão lá. E o Paulo Guedes tem 3 grandes granadas que ele quer estourar no colo do trabalhador, que é a PEC 186, 187 e 188, falo delas posteriormente, mas destroem o Estado e retiram o direito dos trabalhadores brasileiros. Infelizmente, pessoal, esse é o governo Bolsonaro, mas nós estamos lá para resistir e precisamos ter uma resistência que por hora não pode ser nas ruas, mas que já preparamos, porque teremos um enfrentamento muito grande a este governo de perda de direitos dos trabalhadores e de perda de direitos para a democracia, onde ele aponta por obscurantismo e fascismo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que deixar o microfone desligado. Queria agradecer muito o convite do movimento em defesa da Justiça do Trabalho para participar dessa conversa. Estou feliz de ver o meu colega Rogério Corrêa. A gente se acostuma a encontrar as pessoas durante a semana, aí passa um tempo e você fica com saudade das pessoas. O Rogério é um grande parlamentar, um grande tribuno, um grande líder político, um homem comprometido com o povo trabalhador das Minas e do Brasil. Então, é um orgulho para mim ter o Rogério como companheiro de legislatura, de campo político. Um abraço, Rogério, estou com saudade. E outros, eu não vou falar um a um, né? Senão eu tenho medo de errar, viu, doutor Magnus? O nome de todo mundo está aqui agora, que eu não consigo ver o nome direitinho de todo mundo. Mas dizer assim, que primeiro eu considero que o Brasil vive hoje, eu tenho dito isso nas reuniões que faço com sindicatos, sindicalistas, lideranças populares, a maior ofensiva do capital contra o trabalho da história da República. Tem gente que acha que é exagero meu, mas se você excluir a fase da escravidão, que era a coisa mais abominável que se poderia ter vivido, da República para cá, o movimento popular sindical dos trabalhadores deu passos sólidos, um passo após o outro. A organização dos sindicatos, dos círculos operários, as greves que há pouco completamos 100 anos da primeira greve, até chegar em 43, com a consolidação das leis do trabalho. Mesmo nos momentos de recuo político, a luta sindical, a luta popular dos trabalhadores continuou marchando.
mesmo nos momentos mais difíceis da história do Brasil. Às vezes até com atividade política clandestina, mas havia uma certa liturgia, né? O Estado tinha certos pruridos nos ataques que se fazia ao movimento sindical e aos trabalhadores. Até chegarmos em 88 e na Constituição Cidadã, que é a que nós conhecemos, que é a que nos rege hoje. Eu diria que após 2016, após 2015, né? Quando aqueceu muito no Congresso o debate sobre terceirização, depois reforma trabalhista, ali foram momentos sensíveis dessa ofensiva contra o trabalho que o capital estruturou, né? A CLT foi esquartejada, a terceirização generalizada foi um passo adiante que eles deram. Eu peço permissão, porque eu imagino que possa ter aqui entre nós magistrados do trabalho, mas a minha impressão é que, além da ação política, do campo conservador, houve um consórcio do Poder Judiciário, na Suprema Corte Brasileira, mesmo no Tribunal Superior do Trabalho, se alinhando a teses que ferem os princípios da Justiça do Trabalho. O princípio da ultratividade foi superado pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Constrangido pelo Supremo, que ameaçava a todo momento tomar uma posição vinculante para toda a justiça, etc. Então, essa ofensiva é ofensiva em toda a linha. É do campo conservador no Poder Executivo, é do campo conservador majoritário no Poder Legislativo e do campo conservador, assim eu vejo, também no Poder Judiciário, para não falar dos instrumentos acessórios como é a mídia. E parte disso está, eu vou chamar assim, uma certa criminalização da justiça do trabalho. Eu já fui membro da Comissão de Orçamento, sempre participo lá. É impressionante. Eu estava quando o relator geral do orçamento foi o deputado Ricardo Barros. Era nítido o movimento para tentar esmagar a justiça do trabalho. Inúmeras vezes, quando debatia com colegas, eles traziam exemplo da vida pessoal deles, da vida empresarial deles, de um incômodo provocado pela justiça do trabalho, ferindo o que na vida pública é um princípio básico da impessoalidade. Pouco interessa o meu tema pessoal. A questão tem que ser vista no plano das instituições do país, né? Então, eu considero que o ataque do capital contra o trabalho tem como um dos seus pilares a destruição da justiça do trabalho. Por isso eles tentam esmagar, contendo o orçamento, né? Tentam desacreditar decisões legítimas do Poder Judiciário e tentam enquadrá-los, inclusive com posições de órgãos superiores, tentando vincular e amordaçar a magistratura do trabalho. Essa é a minha visão do processo que está em curso. Infelizmente, nós temos ainda uma correlação de forças muito negativa. Nessa votação da medida provisória 936, como relator, eu falei, olha, tem coisa que não dá. Uma delas era o problema da taxa de reposição da renda. E nós brigamos lá para ter 3 salários mínimos como referência, de modo a garantir a integralidade da renda dos trabalhadores. Ali foi um teste e a melhor fotografia que nós temos da correlação de forças da Câmara dos Deputados no que diz respeito a temas ligados ao trabalho. 315 votos contra 155. Esse é o retrato da correlação de força dos temas ligados ao mundo do trabalho. Portanto, a gente vai ter que construir muitas iniciativas para fazer uma reconfiguração da correlação de forças ali. Um subproduto da votação da 936, que eu considero um subproduto importante, é um acordo político que envolveu, além do presidente da Câmara, líderes importantes do Centrão. Aqui tem uma notícia boa e uma notícia ruim, digamos assim. A notícia boa é que está no acordo que nós firmamos excluir, expurgar todos os temas trabalhistas que foram tratados na 905 da 927. Então, o relatório apresentado pelo Maldaner, esqueça, ele vai apresentar um novo relatório. Uma série de temas que já estavam ali registrados. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que a turma não desistiu desses temas. O compromisso deles é introduzir a partir de um texto que será trabalhado pelo deputado Cristino Áureo, que foi o relator da medida provisória 905. Mas no Congresso, a minha visão é assim: o tempo sempre conta a favor de quem tem menos força, que nesse caso, nesse momento, é o nosso caso. Então, jogar para diante esse tema pode ser funcional para nós, para que a gente possa ir criando as condições para uma outra abordagem, outras alianças podem ser produzidas. Eu, por exemplo, Rogério, estou convencido
que nós temos que firmar um acordo quando da eleição da próxima mesa da Câmara dos Deputados, o nosso campo tem que apoiar uma candidatura à presidência da Câmara que se comprometa de manter intacta a CLT, naquilo que restou. Um acordo. Não quer o nosso apoio? É nada, nós somos 130 votos. 130 votos não é uma bancada desprezível para a eleição que precisa de 250. Né? Então, nós vamos ter que manejar, por isso ganhar tempo faz diferença para nós, de modo a defendermos a justiça do trabalho como um dos pilares de defesa do direito dos trabalhadores, já que é ela responsável para impedir que a assimetria entre capital e trabalho penda sempre do lado do capital, que é quem tem força para impor, por ter o aparato do Estado à sua disposição. Se está tudo ok com o áudio para os senhores. Se puderem comentar aqui, para que a gente saiba exatamente como é que está aí para o outro lado. Eu estou acompanhando aqui através do YouTube, do Facebook, em todas as redes que nós estamos aqui. Pode me dizer? Pessoal ali, dá uma olhadinha para mim no YouTube ali, Adriano. Os comentários das pessoas ali, só para a gente saber como é que está aqui. Tá ok? Perfeito. Então vamos agora às perguntas, para os senhores entenderem. Então nós teremos perguntas agora, direcionadas aos dois deputados. As perguntas serão realizadas pelas entidades que estão participando aqui hoje, que integram o movimento em defesa da justiça do trabalho. Nós teremos 2 minutos para a pergunta e 5 minutos para a resposta para cada deputado. Então eu direcionarei para a pessoa que irá fazer a pergunta, ela faz a pergunta e em seguida eu direciono para o deputado que irá responder primeiramente a pergunta. Então, relembrando, 2 minutos para a pergunta e 5 minutos para a resposta. Eu gostaria que o deputado e os perguntadores façam esse controle também do horário para que a gente não ultrapasse muito o tempo. Tá bem? Gostaria de convidar para fazer a primeira pergunta ela, que é presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, e representando também a OAB Minas Gerais, a doutora Cássia Hatten. Boa noite, doutora Cássia Hatten, seja bem-vinda. Boa noite, Afonso, boa noite a todos que estão nos assistindo, obrigada. Inicialmente eu gostaria de registrar, Afonso, que a AMAT, a Ordem dos Advogados, Seção Minas Gerais, e a Comissão de Direitos Sociais da OAB também, tem a honra de compor o movimento em defesa da justiça do trabalho, e é com essa finalidade que estamos aqui hoje, né, para entrevistar, juntamente com outros colegas, os deputados Orlando e o Rogério Correia. Bem, a primeira pergunta designada à AMAT é a seguinte: a medida provisória 936, editada em março de 2020, possibilita a redução da jornada de trabalho com redução de salários, bem como a suspensão do contrato de trabalho através de acordos individuais. Em que pese o artigo 7º, inciso 6º e 13 da Constituição Federal só admitir a redução de jornada com redução de salários através de negociação coletiva, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma medida cautelar deferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 6363, considerou constitucional a celebração de acordos individuais de redução de jornada e salário, sob o argumento de que, em tempos de pandemia, essa medida seria imprescindível para a preservação de empregos. Como Vossas Excelências avaliam essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Ok, Cássia, muito obrigado. A pergunta será direcionada primeiramente ao deputado Rogério Correia. Deputado, se o senhor puder liberar o áudio e responder a pergunta inicialmente. Pois não. Está liberado o áudio, pode falar. Está liberado. Perfeito. Bem, então, primeiro, deixa eu cumprimentar novamente o Orlando, né?
E não sei se acompanhou minha fala inicial, mas fiz questão de também, Orlando, parabenizá-lo pelo relatório da 936 e também disse aqui que o relatório foi, pelo Centrão, desfeito em alguns pontos essenciais. E o ponto talvez essencial é esse que você explicou. Nós queríamos que a base de cálculo fosse 3 salários mínimos. O ideal é que o trabalhador não tivesse perda no momento deste de pandemia. Aliás, era o que devia fazer o governo. Mas, em se tratando do governo Bolsonaro, faz exatamente o contrário. É preciso, numa hora dessa, pessoal, fazer uma denúncia de como o governo Bolsonaro ele boicota, como é que ele sabota o povo brasileiro e aquilo, inclusive, que a gente aprova no Congresso Nacional. O governo Bolsonaro, ele sabota o povo brasileiro. Então, por exemplo, os R$600 para a informalidade é uma dificuldade das pessoas receberem. E o Paulo Guedes já fala em diminuir para R$200. Mas foi uma dificuldade que aprovássemos esse auxílio, que foi uma proposta da esquerda no Congresso Nacional. Mas para que ele possa fazer com que isso chegue às pessoas, eles fazem o contrário. Então a Caixa Econômica Federal está sozinha no pagamento, poderia ser aberto contas para as pessoas, eles não fazem. Podiam pelo menos colocar o Banco do Brasil e os Correios para ajudar no pagamento, mas parece que ele quer fila. Os estados e municípios, hoje nós tivemos uma reunião diretória nacional do PT, os nossos governadores estão apavorados e tenho certeza que o Dino lá no Maranhão tem sofrido a mesma coisa. Porque boicote atrás de boicote, o recurso não chega depois de aprovado. Em relação aos trabalhadores, a 936 é exatamente isso. Era para ser algo, se fosse um governo democrático, que garantisse ao micro e pequeno empresário o recurso para que fosse pago o salário do trabalhador. Ele usa o salário-desemprego com uma base de apenas R$1.800 e, portanto, o que o Orlando tentou fosse colocar pelo menos uma base de 3 salários mínimos. A unidade do Centrão com os interesses do capital aqui no Brasil fez com que eles desmanchassem e voltassem a base para R$1.800. Ora, é óbvio que a pergunta que vocês fazem, a resposta nossa é que é absurdo. Porque, inclusive, o acordo individual visa também o enfraquecimento dos sindicatos dos trabalhadores, o enfraquecimento da luta sindical. Isso está por trás também, doutora Cássia, deste movimento que eles fizeram. Tem aí, além da questão econômica, o enfraquecimento das organizações sindicais e de qualquer organização dos trabalhadores. Isso faz parte dele. Para vocês terem uma ideia, eles têm uma medida, uma PEC 108, que procura desorganizar qualquer trabalhador de profissional liberal. Então, os conselhos, eu faço parte de uma frente, que é a Frente em Defesa dos Conselhos Profissionais, a OAB incluída aí, eles querem de todo jeito atacar os conselhos para desorganizar qualquer tipo de organização dos trabalhadores, inclusive antes dos sindicatos, agora também dos profissionais liberais. Então está incluído aí de terminar com a necessidade de que o acordo seja acordo coletivo, o acordo individual, o enfraquecimento dos sindicatos. Isso, infelizmente, acabou tendo uma decisão do STF, que neste caso específico, como o Orlando colocou, do ponto de vista de uma ampla maioria em favor do capital, que foi o caso dessa votação que ele citou, 315 votos, né? Nós tivemos 150, aproximadamente isso, também tem uma maioria que tem se consolidado nesse aspecto no STF. Portanto, nós vamos ter que retomar isso a partir da luta dos trabalhadores, do fortalecimento das centrais e dos sindicatos. Acho difícil que se reverta isso no Senado. Vamos ter a reunião, está marcada para quinta-feira, mas tomara que pelo menos alguns desses pontos o Senado consiga retomá-los para a gente não ter o prejuízo que foi colocado na 936 a partir das emendas do Centrão. Perfeito, obrigado, deputado. Gostaria agora de passar
a palavra para o deputado Orlando Silva. Precisa liberar o áudio, deputado, e pode começar. Liberei. Perfeito. Eu estou aqui, brigando aqui. Olha, eu confesso que eu me constranjo ao discutir certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque o artigo 7º, o inciso que a doutora Cássia se referiu, ele é explícito, claro, cristalino. Não tem exegese a ser feita. Não tem interpretação, não tem ambiguidade, não tem dubiedade. Ele é cristalino. Redução de vencimentos só pode se dar a partir de acordo com a convenção coletiva. Enfim, é uma decisão que traz um grande prejuízo, um grave prejuízo aos trabalhadores brasileiros. E quando a gente trabalha lá para reduzir dano, doutora Cássia, é, por exemplo, a gente baixar o piso, porque na medida provisória do governo, o que é que eles previam? Até 3 salários mínimos é acordo individual. Nós conseguimos baixar para 2 salários mínimos no caso de médias e grandes empresas. E escrevemos que, em havendo acordo coletivo, acordo de convenção coletiva, vale para todos os trabalhadores, inclusive aquelas empresas menores. Nós tentamos dar um texto que pudesse dar alguma liberdade para a Justiça do Trabalho fazer justiça. Então, e os sindicatos atuarem, evidentemente, tentarem construir o processo de negociação. Mas eu não tenho a menor dúvida. A meu ver, é parte do ativismo judicial que virou um traço da atuação do Poder Judiciário no Brasil, em que o Poder Judiciário legisla, produz norma nova. Porque a Constituição ela é clara. O que fez o Supremo foi produzir norma nova, sob o argumento de interpretação. Isso acontece por conveniência do Poder Legislativo, né, que aceita a usurpação da sua competência feita por um outro poder, né? E considero uma certa dose de imprudência quando há o questionamento na Corte Constitucional por parte de alguns partidos, às vezes com certa dose de assodamento, querendo ajudar, mas tem horas que provocar o Supremo é o pior dos mundos para nós, porque você ratifica um tema que seria melhor se pudesse ficar no ambiente da política, no enfrentamento da política, sem um constrangimento de ter uma manifestação da Corte Constitucional. A senhora pergunta como que eu vejo com muita tristeza, porque a decisão do Supremo, a meu ver, foi flagrantemente inconstitucional. Perfeito, deputado. Muito obrigado pelas suas colocações. Agora nós teremos aqui outra pergunta que será realizada pelo representante da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o Dr. Magnus Farcar. Boa noite, Dr. Magnus, seja bem-vindo. Lamentar o deputado Rogério Correia, o deputado Orlando Silva, e agradecê-los pela gentileza de terem aceitado o nosso convite. Quero parabenizar o Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho por essa iniciativa e agradecer a todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo nessa oportunidade. E formulo a seguinte pergunta inicialmente para o deputado Orlando e posteriormente para o deputado Rogério. Na quinta-feira da semana passada foi votado o projeto de lei de conversão da medida provisória de número 936. E é inegável que esse projeto de lei de conversão ele trouxe alguns avanços importantes para os trabalhadores, como, por exemplo, a garantia da ultratividade das normas coletivas, que assegura que durante todo o período em que esteja em vigor o estado de calamidade pública, os acordos e convenções coletivas que tenham a sua vigência encerrada prorroguem a sua vigência até que um outro acordo ou convenção venha a substituí-los. Mas esse projeto de lei de conversão também trouxe alguns prejuízos muito significativos para os trabalhadores, como, por exemplo, a imposição a todos os trabalhadores bancários e trabalhadoras bancárias que recebam uma gratificação de função igual ou superior a 40% do seu salário, a imposição de que esses trabalhadores perderão as suas horas extras. Então vejam que há, digamos, perdas e ganhos nesse processo. A pergunta que faço é a seguinte: qual é a avaliação que os senhores fazem do resultado final da votação
do projeto de lei de conversão da medida provisória de número 936. Iniciando pelo deputado Orlando Silva, aqui a resposta, por favor, deputado. Alegria de vê-lo, Magnus. Eu acredito que a formulação que você fez é a formulação mais precisa. Perdas e ganhos. Imagine a minha situação, o meu constrangimento, tendo a convicção de que o artigo 7º da Constituição estava sendo violado, subscrever um texto sustentando uma decisão do Supremo que eu não concordo. Mas é o dever do ofício de escrever, consciente também que nós estávamos naquele momento operando medidas para reduzir danos. Eu estou convencido que a ultratividade foi uma conquista importante, porque durante a calamidade pública exigir do trabalhador a perda de benefícios que poderiam ser fundamentais para atravessar essa fase tão crítica seria um escândalo. Foi uma conquista importante. Eu considero que reduzir o piso, a partir de qual é obrigatório acordo de comissão coletiva para negociar a redução de jornada de salário, foi uma conquista importante. Eu considero que um prazo que pode ser dilatado desse programa e que, com essa dilatação, será dilatado a garantia de emprego, que quando a empresa utiliza por um dado período o programa, o mesmo período é garantido o emprego do trabalhador com o seu salário original. E há uma demanda por prorrogar, porque o desespero é muito grande em alguns setores da economia. Então, abrir a porta para prorrogar o prazo, eu considero que foi importante. E tem temas, Magnus, que não aparecem muito, mas tem um valor. Pessoa com deficiência não pode ser demitida durante calamidade. Salário maternidade explicitamente dito integral para a gestante que eventualmente seja alcançada por esse programa. O tempo de garantia de emprego acrescido à licença maternidade. São variáveis que eu considero que são importantes de serem valorizadas. E tem até uma que as pessoas não se dão muito conta. Eu suspendi um artigo da CLT. A minha proposta e a Câmara aprovou. O artigo 486 da CLT. Por quê? O Bolsonaro estava fazendo chantagem com prefeitos e governadores, dizendo, ora, os empresários, já que os prefeitos querem fechar a economia, fechar a cidade, use o 486 e exija que eles paguem as indenizações. E nós suspendemos durante a calamidade para que não houvesse essa chantagem explícita que o Bolsonaro fazia. Claro que não alcançar a melhora na taxa de reposição, eu pessoalmente fiquei muito frustrado. Não ter garantido a homologação dos sindicatos também me deixou muito frustrado. Foram dois temas que eu escrevi no PLV. Por que colocar o sindicato na homologação? Eu sei que nós perdemos na reforma trabalhista, mas vai explodir o desemprego. O trabalhador que assina uma rescisão sem assistência do sindicato, o trabalhador, infelizmente, não conhece as normas, não conhece todos os seus direitos e vai perder mais direitos, inclusive na demissão. Teve temas, esse tema dos bancários é curioso, teve esse retrocesso através de um acréscimo feito por proposta do deputado Vinícius Carvalho, mas junto entrou um tema que adiante vai ter uma repercussão jurídica e política, que é a obrigatoriedade das convenções coletivas ter vigência e eficácia de lei. Anotem isso aí. Vai gerar um debate futuro que pode ser favorável. Essa parte, a alteração do artigo 226 da CLT, pode ter um efeito positivo para o nosso campo. Então, assim como a revisão dos critérios de atualização de débitos trabalhistas, foi também um retrocesso, porque ficou a menos para o trabalhador. Agora, se você me pergunta, Magnus, no conjunto da obra, qual é a tua impressão? A minha impressão é que nós entramos em campo para disputar contra o time adversário, no campo dele, só tinha a torcida dele, o juiz era o juiz dele, expulsou 2 jogadores nossos no começo do jogo e nós conseguimos ir lá e fazer um golzinho. Para mim é como se fosse uma goleada, já que é tão adversa as condições em que nós enfrentamos essa batalha. Mas no balanço de perdas e ganhos, eu considero que, levando em conta a correlação de forças, valeu a batalha. Sobretudo porque nós vinculamos a essa batalha a supressão do pacotaço, do revogaço que eles queriam fazer da CLT, da MP 927. Suprimida a 927, esse pacotaço foi parte do acordo geral que fizemos, foi um passo adiante. E a luta continua, porque nós não nos iludamos,
de que eles vão desistir do assunto. Mas, por hora, tiveram que recuar. Foi parte do acordo. Perfeito, obrigado, deputado. Muito boa colocação. Agora vamos passar para o deputado Rogério Correia. Deputado Rogério, liberando o áudio, por favor. Perfeito. Pois não. Doutor Magnus, eu concordo com a resposta do deputado Orlando Silva e digo o seguinte: nós, da oposição e da esquerda, votamos unificado no relatório dele. Foi posição de todos os partidos: PSOL, PT, PCdoB, PSB, PDT e Rede. A análise foi exatamente essa. Imagine se não existisse a 936 de forma alguma. Primeiro, imagine que o relator não fosse o Orlando. Certamente teria entrado ali um monte de outras coisas da 905. Então, o fato dele ser o relator, por isso foi corajosa a posição dele de ter assumido uma tarefa difícil com minoria, né, que estávamos para aprovar o relatório que ele fizesse. Mas ele evitou ali que muitas coisas ruins pudessem adentrar se fosse um outro relator, e com certeza viriam os trechos da 905 que rapidamente eu coloquei aqui, da tal da carteira sem direitos, que nós conseguimos que caducasse depois de uma luta muito grande na Câmara e depois no Senado. Então todos os partidos entendemos que era melhor que nós votássemos favorável, até porque se imaginássemos que não fosse aprovada nenhuma medida provisória, simplesmente a rescisão dos contratos dos trabalhadores se daria de qualquer forma e sem que houvesse nenhum tipo de garantia também no emprego. Então isso foi que nós levamos em consideração a aprovar, né, essa matéria. Ressaltando o acordo feito para que os pontos da 905 não retornem nenhuma outra medida provisória, porque são estranhas à matéria. E não podem entrar porque ela já caducou no passado recente. Então isso foi um acordo feito com o deputado Rodrigo Maia, que ele expressou publicamente durante a votação por 2 vezes da medida provisória 936, inclusive dizendo que ali tinham sido votados alguns pontos que eram estranhos à matéria, mas que na próxima ele não permitiria de forma alguma. Então isso é também uma vitória que nós vemos como importante. Eu queria terminar ressaltando o seguinte: nós julgamos sim no campo adversário e com muitas dificuldades. E pior, no processo de pandemia, né? Os dados são terríveis. Nós temos 500 mil pessoas infectadas, segundo dado do governo. A projeção que os nossos ex-ministros da Saúde fazem é que, na verdade, nós já estamos no Brasil com cerca de 5 milhões de pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus. 5 milhões. Nós estamos com 30 mil mortos, deve ter inteirado hoje, não vi o dado oficial de mortos, mas já estava em 29 mil e alguma coisa. Provavelmente, infelizmente, isso já passa de 30 mil mortos. E de um governo que tensiona o tempo inteiro contra os trabalhadores e a favor de que este vírus possa, de uma vez só, infectar o maior número de pessoas, porque julga ele, erradamente, que pode haver uma recuperação econômica mais rápida. Então nós tratamos com um governo insano desse ponto de vista. Então tudo que for possível fazer para ter o mínimo de proteção, a gente deve tentar trabalhar para minimizar esses efeitos. Agora, claro, sem deixar de fazer a denúncia geral do governo. Então a medida provisória, ela veio deste governo e tinha a intenção, sim, de fazer com que o trabalho pudesse ser rescindido, sem que o trabalhador ficasse com garantia do emprego e sem receber a totalidade, e que pudesse o patrão também fazer a redução da jornada sem garantir o restante do salário completo para os trabalhadores. Esse era o âmago da medida provisória. Claro, fôssemos nós governo, essa medida provisória não seria essa, e sim a garantia aos trabalhadores de que eles mantivessem o seu emprego pela via do Estado, para que de forma organizada e mantendo a renda, nós pudéssemos trabalhar para a recuperação da economia do ponto de vista mais rápido. Então é preciso entender
como e contra quem estamos julgando, para poder ver a opinião que tivemos todos, né, da oposição em relação à medida provisória, como atuar diante dela. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Agradeço. Agora nós teremos a doutora Sara Hakim fazendo a próxima pergunta. A doutora Sara Hakim, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e também delegada sindical da Federação Nacional dos Advogados. Doutora Sara, boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui, ladeada dos meus colegas e dos deputados. A quem dirijo a pergunta, que talvez em parte já tenha sido respondida, mas que é de primeira ordem. No dia 11 de novembro de 2019, o presidente da República editou a medida provisória 905, que instituiu o chamado contato verde e amarelo, e promoveu uma série de mudanças na legislação brasileira de natureza trabalhista, né, na legislação trabalhista. Essa medida provisória foi revogada no último dia de sua vigência e teve alguns dos seus artigos enxertados nas medidas provisórias 927 e 936, ambas de março de 2020. Como os senhores avaliam a revogação da MP 905 e a inserção a toque de caixa de alguns dos seus artigos nos projetos de lei de conversão das MPs 927 e 936? Doutora Sara, começamos então com o deputado Rogério Correia, é isso? Isso. Doutora Sara, acho que nós já um pouco respondemos à questão. A medida provisória 905 ela era uma reforma trabalhista de uma abrangência enorme para o mal. Ela era muito pior do que a reforma trabalhista que foi feita pelo Temer. Essa carteira verde e amarela, no final das contas, ia valer para 25% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, sem os direitos, incluindo, como eu disse, o 13º e um terço de férias. Então, como ela também facilitava a desoneração para o patrão, que podia pagar uma multa menor para demitir, o que seria feito era algo anunciado. 25% da nossa mão de obra passaria a ser mão de obra sem direitos de jovens trabalhadores. No final, incluíram também aqueles que pudessem ter mais de 53 anos. Então, nós teríamos a substituição da carteira azul pela carteira sem direitos. Isso não significaria de jeito nenhum ampliação de empregos, como eles diziam. Não era essa a intenção. Por isso, ela teve uma unidade tão grande de todos os setores empresariais. Num dos debates que nós fizemos na comissão da 905, não sei se o Orlando estava lá nesse dia, nós tivemos o Sindicato dos Trabalhadores, todas as centrais, e do outro, todos os empresários. Era impressionante, havia entre eles uma concordância absoluta com a medida provisória. Ela foi feita com eles. O governo Bolsonaro alinhavou com eles a medida provisória 905. E ela desestruturava completamente a CLT e a legislação trabalhista. Então foi uma vitória muito grande nós termos conseguido que ela não entrasse em execução. Num momento onde o Brasil tem uma formalidade cada vez menor. Antes da pandemia, os trabalhadores brasileiros, na informalidade, já contavam com 43%. Hoje nós fomos fazer um cálculo do que tem de informalidade. Então, qual que era a tendência? A informalidade vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque, evidentemente, mais trabalhadores estão desempregados. Mas a pandemia, e o resultado dela é tão terrível, que até a informalidade, Orlando e doutora Sara, até a informalidade diminuiu. Essas pessoas passaram para a invisibilidade, porque elas não estão podendo nem ir para a informalidade. Isso significa também um baque imenso no Estado, porque isso significa que quanto mais informalidade nós temos, menos recursos você tem no Estado, até para recuperar-se da crise. Então, esse projeto ultraliberal do
do Bolsonaro e do Paulo Guedes é algo terrível também para qualquer hipótese de recuperação da economia brasileira. Então a derrota da 905 foi fundamental. Não permitir que ela volte é uma obrigação nossa e é legal, inclusive. Não se pode reeditar medida provisória. Também não se pode, em outras medidas provisórias, pela via do próprio parlamento, enxertar ali aquilo que foi derrotado. Então nós estamos atentos a isso. E uma das vitórias mais importantes que nós tivemos foi a garantia de que na medida 927, que já estava cheia dos mesmos pontos da 905, colocada pelo relator, nós temos a garantia de que não estarão lá. E vamos fazer com que isso seja cumprido. Perfeito, deputado, muito obrigado. Passaremos então agora ao deputado Orlando Silva, segundo a responder a pergunta da doutora Sara Hakim, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Deputado, por favor. Doutora Sara, eu considero que a gente já interagiu sobre esse tema, né? Primeiro eu queria agradecer a visita que a senhora fez, apresentando as pautas do movimento. Eu conheci o movimento através de uma visita que a senhora fez ao nosso escritório, juntamente com os representantes do movimento. E dizer que essa é uma luta permanente. Muito bem recebida, fomos todos muito bem recebidos pelo senhor, deputado Orlando Silva. Lá na sede, lá no partido, o senhor foi muito receptivo, e a partir daí a minha admiração pelo senhor só fez aumentar. E essa pergunta que fazemos, deputado, é justamente como conseguir enxertar a 905 na 936. E por isso que fizemos questão da sua presença, porque sabemos do seu trabalho, da sua atuação, sempre em favor do cidadão brasileiro. É que a decisão nossa é uma decisão toda ela construída. Fiz a referência. A 927, para nós negociarmos, tirar tudo dela, a gente teve que negociar, discutir alguma coisa para examinar aqui, né? Então, é um processo sempre tudo sempre delicado, porque se nós tivéssemos força e controle do plenário, primeiro nós não pautaríamos essa matéria. Tem matéria da 905, que estava em 927, por exemplo, do trabalho aos domingos, que é inacreditável. Já foi votada pelo Congresso, foi rejeitada pelo Congresso. Não deveria nem ser admitido pelo regimento do Congresso Nacional voltar de novo a matéria rejeitada na legislatura. Estou dando um exemplo concreto, né? Mas a vida é, como diz o povo, né? Quem pode mais chora menos. Como a gente está numa situação circunstancial de dificuldade, nós temos que ser criativos, e um movimento como esse, movimento em defesa da justiça do trabalho, vocês não têm dimensão da importância que tem para nós que atuamos na Câmara em defesa da justiça do trabalho. Por quê? Porque é um movimento que consegue alinhar argumentos, fundamentos para justificar a crítica às posições que querem desorganizar a defesa do direito dos trabalhadores. Vocês conseguem influenciar os parlamentares, porque vocês nem se dão conta às vezes, eu imagino, mas cada conversa que vocês fazem com o deputado, com o senador, repercute na consciência deles, porque é uma conversa feita de alto nível, com fundamento técnico, jurídico, com base política, tudo isso repercute muito. Então, nossa luta, Sara, é essa aí, é tentar, ser um pouco zagueiro, né? Digamos assim, não deixar a gente levar gol aqui. Mas é assim mesmo, é difícil, mas vamos seguir adiante e vamos abrindo caminhos para construir dias melhores, respeitando o papel da justiça do trabalho, valorizando a legislação trabalhista. E isso vai ser mais importante ainda, porque nós estamos entrando numa fase do mundo, da economia do mundo e do Brasil, com muitas mudanças. A tal revolução técnico-científica está apresentando um mundo novo no que diz respeito ao trabalho. E tudo vai estar posto em xeque. E nós vamos precisar muito de movimentos como esse para balizar quais devem ser as nossas posições. Perfeito, muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar o doutor Fábio Gaspar, que irá realizar a próxima pergunta. O doutor Fábio Gaspar, que representa aqui o Sindicato dos Advogados de São Paulo. Boa noite, doutor Fábio Gaspar, por favor. Boa noite, Afonso. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Boa noite aos colegas do Movimento de Defesa da Justiça do Trabalho.
Boa noite, deputado Rogério Correia, grande prazer. Nós que acompanhamos o seu trabalho desde quando o senhor é deputado estadual de Minas, um excelente trabalho. Boa noite, deputado federal Orlando Silva, que também é um grande colaborador do nosso sindicato dos advogados. A minha pergunta também se refere à medida 927. A medida provisória 927 foi dada em março de 2020. Desculpa só. E sob o argumento de que as suas disposições contribuiriam para a preservação de emprego e renda enquanto perdurasse o estado de calamidade pública. Dentre as alterações mais importantes contidas na MP 927, está a possibilidade de seus acordos e convenções coletivas, bem como sobre disposições de lei. Eu gostaria de saber a opinião dos nobres deputados a respeito desse ponto da MP 927. Perfeito, obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Começaremos aqui com o deputado doutor Orlando Silva fazendo a resposta. Interrompeu, fragmentou a pergunta do Fábio. Alô, Fábio? Eu faço a pergunta novamente, que de fato o doutor Fábio... O senhor está, Fábio, o senhor está com a banda de internet um pouquinho baixa. Eu vou fazer a pergunta por aqui, porque de fato deu uma falhada no áudio. Eu vou colocar na tela aqui. É que, Afonso, eu fui interrompido com uma ligação. Não, mas não é isso. Mas não é isso, Fábio. É que de fato a internet está baixa. Aparece pra gente aqui que a tua internet está com a banda baixa. Eu tenho aqui a pergunta. Olha, a medida provisória 927 foi editada em março de 2020 sob o argumento de que as suas disposições contribuiriam para a preservação de emprego e renda enquanto perdurasse o estado de calamidade pública. Dentre as alterações mais importantes contidas na MP 927 está a possibilidade de celebração de acordos individuais de trabalho que se sobreponham aos acordos e convenções coletivas, bem como sobre disposições de lei. E a pergunta é, qual a sua opinião a este respeito, deputado? É o debate que fizemos sobre o 923, é o debate que fizemos sobre a decisão do Supremo, de que nós temos que respeitar as regras constitucionais, respeitar as regras legislativas, as normas ordinárias, né? Essa conversa de acordado, negociado sobre o legislado, é uma conversa que não cabe, nós já percebemos, é uma falácia, porque alguns argumentaram que isso iria estimular os acordos e negociações coletivas. O balanço que fazemos, desde que foi feita a reforma trabalhista, é que diminuiu, não aumentou, os acordos e convenções coletivas. Portanto, Fábio, é nitidamente uma tentativa de... é uma fraseologia solta, né? É um discurso oco que tenta aparentar que o governo está agindo, tomando iniciativa para preservar emprego, mas nesses mecanismos não há nenhum tipo de efeito real que preserve emprego nem renda dos trabalhadores. Aliás, é curioso que essa medida provisória 927 é aquela que no dia seguinte o presidente da República editou uma nova medida provisória para revogar um artigo. Tal foi a crítica que ele recebeu, né? Então, ela está no rosário de iniciativas assim, anti-trabalho apresentadas pelo governo Bolsonaro. Mas quero também aproveitar, Fábio, para dizer da minha admiração pelo Sindicato dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a combatividade, a firmeza com que vocês sempre articulam uma rede de cooperação a favor dos trabalhadores de São Paulo. Obrigado, deputado. Passaremos então agora ao deputado Rogério Correia para responder a pergunta do Dr. Fábio. Dr. Fábio, obrigado aí pelo carinho, pelos elogios, e vou também responder rapidamente. Nós hoje tivemos uma reunião do núcleo de trabalho do PT para fazer uma análise da 927. Orlando lembrou bem, essa é a fatídica medida provisória em que haveria demissões em massa sem nada de estabilidade. Foi algo tão terrível que até mesmo o presidente Bolsonaro foi obrigado a voltar atrás neste item da medida provisória.
Bem, mas ela não tem nada que melhore a vida do povo, essa medida, viu? Nós hoje fizemos uma avaliação de que essa medida provisória não deveria nem ser votada, não deveria votar. Mas isso não depende da gente, ela está na pauta. Vamos fazer um esforço para que ela seja lá retirada, que é difícil, à medida que o presidente escolheu já colocar na pauta para votação já a partir de amanhã. Mas nós vamos votar contra. A posição do PT é votar contra. Não existe nessa medida provisória algo que seja útil nela. E esse ponto que o Orlando citou, que você perguntou, é óbvio. Isso é prejuízo para o trabalhador. Então nós vamos votar contra. E vamos depois fazer destaques, apresentar emendas que possam melhorar especialmente a questão das parcelas de salário-desemprego, que são poucas também. Muitos trabalhadores vão perder depois desses 2 meses o único dinheiro que teriam e a pandemia não terá terminado. E pior, né, estará ainda agravando a situação dos trabalhadores brasileiros. Então nós vamos fazer emendas que possam melhorar a questão das parcelas do salário-desemprego, melhorar questões do emprego, vamos fazer emendas nesse aspecto. E como nós vivemos no Congresso Nacional em minoria, podemos não utilizar do mecanismo de obstrução geral caso se garanta que nada de estranho entre nessa medida provisória. Se nada de estranho entrar nela, através seja do relatório ou de emendas que venham depois do Centrão, nós podemos fazer algum tipo de negociação para não fazer obstrução, desde que não se piore o texto. Porque se isso houver, não sei se o Orlando concorda comigo, nós teríamos que entrar aí para um processo de obstrução mais amplo possível para evitar retrocesso. Então esse é o quadro, né, que a gente está vendo dessa medida provisória. Mas o PT, a indicação nossa, do nosso núcleo de trabalho que eu faço parte, é votar contra essa medida provisória. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Agora eu gostaria de convidar novamente a doutora Cássia Ratten, que está representando a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, e também a OAB Minas Gerais, a fazer uma segunda pergunta. Por favor, doutora Cássia. Boa noite. Antes de fazer a pergunta, Afonso, só quero aproveitar para agradecer ao deputado Rogério Correia por ter aceito o convite, do deputado Rogério Correia também. Ele, todas as vezes que a Advocacia Trabalhista solicita, ele prontamente nos atende. Muito obrigada, deputado. Bem, a quinta pergunta é a seguinte, ainda sobre a medida provisória 927. Ela flexibiliza uma série de normas de segurança e medicina do trabalho, com o objetivo de reduzir os custos de mão de obra durante a pandemia. Para tanto, ela isenta o empregador de realizar exames médicos periódicos dos seus empregados, além de suspender a realização de treinamentos profissionais previstos em normas regulamentadoras. É justificável flexibilizar normas de saúde e segurança na atual conjuntura, com o objetivo de reduzir os custos de produção e serviços? Bom, vamos começar agora com o deputado Rogério Correia. Por favor, deputado. Essa medida provisória vem na contramão dos interesses do trabalhador em época de pandemia. É óbvio que não se justifica flexibilizar. Aliás, é um momento que nós precisamos de mais segurança no trabalho, porque as questões estão mais difíceis para os trabalhadores, às vezes com um número reduzido de trabalhadores, inclusive, o que aumenta a pressão sobre ele, e muito menos reduzir seguranças relativas à saúde. É a hora que o trabalhador mais precisa da garantia de que ele está com a sua saúde assegurada. Então essa medida provisória, Cássia, nós vamos votar contra, o PT está convencido disso, ela não tem nela nada que se aponte de positivo. Se essa medida não for aprovada, o trabalhador não perde nada, pelo contrário. Né? Se ela não for aprovada, se ela for rejeitada, o trabalhador não vai perder, não vai ter prejuízo. Pelo contrário, se ela for aprovada, ele tem esses prejuízos que você colocou, que é essa flexibilização na questão da saúde pública e da segurança do trabalho. Então, essa medida provisória, ela deveria ser rechaçada. O ideal é que o presidente Rodrigo Maia nem a colocasse em pauta, porque em nada durante a pandemia vai favorecer o trabalhador.
E tem medidas aí sim que nós precisaríamos que estivessem sendo votadas para ajudar o trabalhador, tanto da economia informal quanto o trabalhador na formalidade. Eu ressalto, é impressionante o grau de informalidade no Brasil. Agora, eu nunca imaginei que nós íamos chegar a uma situação onde a informalidade está diminuindo para o nada, né? Para a invisibilidade. A pessoa não pode nem ir para a informalidade, porque ela não tem um mercado para a informalidade. Então é uma situação muito crítica dessa pandemia que nós vemos no Brasil. Eu diria a vocês, e essas medidas provisórias do governo Bolsonaro, essa particularmente, vai na contramão do que deveria ser feito. Olha, esse Bolsonaro, no final das contas, ele vai ser responsabilizado pelo genocídio que ele está causando no povo brasileiro. A expectativa, pessoal, que nós escutamos hoje na reunião diretória do PT Nacional de ex-ministros da Saúde, é que, infelizmente, isso pode chegar a 120 mil mortos no Brasil. Nós já passamos de 30 mil. Então está em execução um genocídio. E a responsabilidade de genocídio é do presidente Bolsonaro. Porque essas medidas provisórias deviam ser medidas provisórias para garantir ao trabalhador que ele tenha condições de se manter em quarentena. Ele tenha condições de manter o isolamento social. Mas as medidas provisórias visam o contrário. É, em geral, para que ele vá superlotar os ônibus, os metrôs. Os que vivem da economia informal não conseguem receber o dinheiro, vão para as ruas. Então, os governadores, prefeitos, fazendo um esforço danado para aguentar no seu estado, fazer o isolamento social, e ele destruindo isso, participando todo final de semana de atos autoritários, de atos contra a democracia brasileira e atos em que aglomeram pessoas, dando contra-exemplo, o exemplo contrário. Então, ele sabota o que deveria ser feito no Brasil do ponto de vista dos que estão na economia informal, dos trabalhadores, que é o debate que nós estamos fazendo aqui agora, com todas essas MPs, né, que ele vem fazendo, e também boicota estados e municípios. Então este é o quadro que nós estamos vivendo. Essa medida provisória, ela se faz dentro deste quadro, deste governo Bolsonaro, que felizmente eu acho que está também em decadência. E a gente espera que o povo brasileiro possa reagir a isso e, quiçá, daqui a um tempo, nós apreciarmos o impeachment, que já tem mais de 36 pedidos solicitados lá, e pelo que eu fiquei sabendo, até também, doutora Cássia, a OAB já estuda em apresentar esse pedido de impeachment. Seria muito bom que a OAB assim agisse, viu? Porque realmente o que tem de crime de responsabilidade no governo Bolsonaro não é fácil. Perfeito, obrigado, deputado. Passo agora a palavra ao deputado Orlando Silva. Doutora Cássia, eu considero inaceitável a flexibilização de regras que deveriam preservar a saúde dos trabalhadores. E isso é mais grave, por quê? Porque doenças do trabalho, acidentes de trabalho, mortes de pessoas em função de acidentes de trabalho, se constitui numa epidemia no Brasil. Os dados são inacreditáveis. A cada 3,6 horas morre uma pessoa no Brasil vítima de algum acidente no trabalho ou de alguma doença que deu causa àquele falecimento, àquele perecimento. A cada 50 segundos acontece um acidente no trabalho. São números publicados pelo Observatório, articulado entre o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. Então são números inacreditáveis. É uma verdadeira epidemia no Brasil. Acidente de trabalho é uma epidemia no Brasil. E na medida que nós flexibilizamos as regras, nós vamos agravar os riscos para a vida e a saúde dos trabalhadores. As NRs, as normas regulamentadoras, estão sendo revisadas sem qualquer critério. Qualquer representante, advogado de central sindical pode comunicar. Como que chegam as notícias de propostas de revisão de NRs? NRs que foram debatidas por meses, às vezes, antes de serem fixadas, são revisadas em dias. Portanto, há um risco enorme de nós explodirmos as circunstâncias de segurança do trabalho no Brasil. E essa medida provisória serve a esse propósito. É lamentável.
Porque do mesmo modo que é o engajamento do país para combater o coronavírus, precisamos ter o mesmo engajamento para combater a pandemia, que é acidente de trabalho no Brasil, uma verdadeira epidemia. Eu tenho contato com a Associação de Trabalhadores Lesionados. Recentemente eu estive no Vale do Paraíba. É comovente, trabalhador da GM. Eu não falo numa empresa menor, empresa frágil, sem estrutura de formação e preparação dos trabalhadores, não, a GM. A quantidade de trabalhadores lesionados é inacreditável. E a readaptação desses trabalhadores é uma tragédia. Esses trabalhadores sofrem assédio moral sistematicamente, porque já não conseguem se readaptar à produção nos termos que tinha antes de sofrer determinadas limitações a partir do trabalho. Então, é um assunto gravíssimo, e essa medida provisória só aprofunda a gravidade do tema normas regulamentadoras, acidentes do trabalho, saúde dos trabalhadores. Perfeito, deputado. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar novamente ele, que é representante da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o Dr. Magnus Farcá, que fará mais uma pergunta. Dr. Magnus, por favor. Deputado Orlando, deputado Rogério, está pautada agora para quinta-feira a votação do projeto de lei de conversão da medida provisória 936 no Senado Federal. Os senhores veem alguma possibilidade de revogação dessa medida por parte do Senado, ou ainda de perda de sua eficácia por decurso de prazo, ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses para os trabalhadores, alguma possibilidade de reforma parcial daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Deputado que inicia é o deputado Orlando Silva, por favor, deputado. Doutor Magno, eu não vejo hipótese, Magnus, de não apreciação da medida, por conta da preocupação, inclusive, que muitos setores têm de tentar prorrogar os prazos que já, para alguns deles, expiraram de 2 meses, no caso da suspensão de contrato. Então, a tendência é que a medida seja votada, seja apreciada. Eu imagino que não tenha risco de recuar de temas, porque, por exemplo, na questão da ultratividade, eu fiz uma conversa longa com o líder do chamado Centrão. Então, o tema da ultratividade, o acordo com o Centrão, não era apenas votar, era votar e não ser vetado pelo presidente. É esse o acordo que nós combinamos. Então, tem temas que foram maturados no ambiente da Câmara que eu imagino que não corram risco. Oxalá nós tenhamos mais força dos senadores para, quem sabe, rever a questão da homologação pelos sindicatos, quem sabe rever o tema da atualização dos débitos trabalhistas, matérias que sejam mais favoráveis aos interesses dos trabalhadores. Decurso de prazo não haverá. Alguns temas, o que saiu da Câmara, eu diria que está basicamente consolidado. Espero que nós no Senado tenhamos força para negociar e resgatar temas bons que foram suprimidos e retirar temas ruins que foram introduzidos. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Agora vamos ouvir o deputado Rogério Correia. É o que o Orlando colocou. Eu conversei hoje com os senadores do PT e eles vão apresentar lá emendas que, em especial, foram retiradas do relatório do Orlando e pelo Centrão. Em especial a questão dos 3 salários mínimos e também da homologação pelos sindicatos de qualquer acordo para redução de jornada tem que ser feito com o sindicato. Esses são os 2 pontos centrais que a bancada da oposição vai reapresentar para tentar minimizar, portanto, e melhorar as condições na medida do 936, que será votar. A correlação de força lá também para a gente é desfavorável. Aliás, o governo Bolsonaro se sustenta até hoje porque existe ainda uma unidade entre as elites brasileiras neste programa ultraliberal, nessa bobajada do Paulo Guedes. Não fosse isso, ele já tinha caído. Não sei se vocês viram hoje o editorial do Globo, né? Depois do Globo comprar, ver essa briga toda que o Bolsonaro faz contra a imprensa, contra a liberdade de expressão, essa ofensiva dele autoritária contra o povo brasileiro, contra a justiça.
o Globo hoje faz um editorial meio patético, dizendo, olha, quem sabe não é possível convencer o Bolsonaro a mudar, a ser mais democrático. Isso tudo visando sempre a manutenção da política econômica do governo Bolsonaro. Aí a gente entende por que o governo ainda tem uma sustentação, apesar de todos os absurdos que faz. E o absurdo maior é esse genocídio que ele é responsável, que está acontecendo no Brasil a partir da pandemia. É o país do mundo que já é o segundo em casos, né, de pessoas adoentadas e que vai num ritmo absurdo com mais mortes. E um governo que, ao invés de fazer o combate a essa pandemia do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, sabota. Então, veja bem, um governo desse já era para ter sido destituído do Brasil pelos crimes de responsabilidade que atenta contra a democracia e contra a saúde pública. Ele só permanece por causa desta unidade das elites em torno do programa econômico. E com isso ele consegue maioria, como teve na Câmara Federal. O Orlando citou bem a votação, expressou bem isso, porque aí não é só a ultradireita, mas é também a direita, é também os partidos chamados centro e centrão, que dão sustentação, infelizmente, a essa estratégia ultraliberal, e também ele tem no Senado. Agora, é preciso que mesmo esses setores, mais de centro, comecem a compreender que esse projeto econômico é um desastre. Eu estou insistindo nessa questão da informalidade por causa disso. Um Estado que vive majoritariamente da informalidade, ele recebe menos impostos, ele é um Estado que não se sustenta. Então, o que eles estão criando com isso é um Estado brasileiro sem a menor sustentabilidade. Então, às vezes eles falam, tem que colocar 100 bilhões para poder salvar isso ou aquilo. Ora, sempre vão ser 100 bilhões, mas se nós tivéssemos uma formalidade, trabalhadores dentro da formalidade, nós teríamos um Estado que estaria recebendo também recursos desses próprios trabalhadores, da economia formal. E você não precisaria toda vez de 100 bilhões, talvez 50, e assim sucessivamente você vai saindo da crise. Mas, infelizmente, o que tem sustentado o governo é isso. Então, a resposta é que no Senado podemos ter redução também dos prejuízos. Eu acho que esses dois é que os senadores, né, da oposição vão firmar neles, a garantia dos sindicatos de ter homologação, para não ficar no acordo individual, e retomar aos 3 salários mínimos como a base de cálculo, que seria o mínimo, né, para o trabalhador não perder a partir dessa base de cálculo e não dos R$ 1.800. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Bom, vamos partir agora para a nossa última pergunta aqui. Ela será feita pela representante do movimento da Advocacia Trabalhista Independente, um grande movimento que acontece em todo o Brasil, a doutora Eide Cabeça. Doutora Eide, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Afonso. Boa noite aos meus colegas. É um orgulho para o movimento da Advocacia Trabalhista Independente estar aqui essa noite. Agradeço o deputado Rogério Correia e o deputado Orlando Silva por inaugurarem aí essa live, né, trazendo informação, democratizando a informação aí sobre o parlamento. A minha pergunta é, a MP 936 trouxe novas regras trabalhistas durante uma pandemia, e incluiu no texto final aprovado por Vossas Excelências a mudança na correção dos débitos trabalhistas devidos pelas empresas reclamadas e executadas, além de majorar a jornada dos bancários. Pergunto, o que uma situação tinha a ver com a outra? Ainda, os senhores não acham que a oposição errou em não combater o substitutivo apresentado? Qual a razão de não ter havido uma luta com maior veemência contra a inclusão das referidas emendas, se tratando de matéria estranha a uma MP emergencial? Primeiro que responde a pergunta é o deputado Rogério Correia. Doutora Eide, obrigado aí pela pergunta. Eu mais ou menos já tinha colocado uma resposta em relação a isso. Eu acho que
nós não tínhamos a outra opção a não ser apresentar um substitutivo que fosse o menos prejudicial possível dentro da medida provisória e, a partir daí, diminuir as perdas dos trabalhadores, enfim, trabalhar numa política de causar menos danos. Era o que nós tínhamos nesta medida provisória. É simplesmente tentar fazer com que nenhum substitutivo fosse aprovado, nós deixaríamos para ele a oportunidade, aí sim, de incluir a medida provisória 905 toda nesse projeto, porque eles tinham uma maioria muito folgada, e eles ameaçaram com isso. Ou seja, se vocês fizerem uma obstrução violenta, podem fazer. Essa obstrução vai demorar 1 dia, 2 dias, mas depois nós aprovaremos um substitutivo que será o espelho do que foi a medida provisória 905. Então, é preciso a gente compreender o terreno em que a gente está fazendo essa luta. Não foi à toa que nós tivemos, doutora Eide, uma manifestação consensual em torno disso de todos os partidos da oposição. PSOL, PT, PCdoB, PSB, PDT, Rede, todos. Porque nós sabíamos do risco que estava colocado e a iminência de algo pior vir a acontecer. Ressaltando isso aí, que isto que nós fizemos em relação ao substitutivo vale para 927. Então nós ficamos livres de muita coisa que poderia ser incluída nesse momento. É o que eu falei, eles têm uma unidade em torno da política econômica do governo muito forte, e lhes dá essa maioria. Em alguns outros temas não, mas nesse tema eles têm uma maioria muito consolidada. Para eu citar para vocês um exemplo, no dia em que essa medida provisória foi votada na MP 905, na comissão mista que fazia apreciação, eu era dessa comissão, já estávamos em pandemia. Nenhuma comissão estava funcionando, nem na Câmara, nem no Senado. Foi feita uma exceção para se votar apenas esta medida provisória e só funcionou essa comissão. Nós ficamos num processo de obstrução, eu lembro que estava lá, já com risco de pandemia, fizemos uma obstrução de 6 horas e meia. E o relator, que é o Cristino Áureo, mais o senador Petecão, que era o presidente, fizeram questão de vencer toda a nossa obstrução em plena pandemia, para mostrar o grau de unidade que eles têm em termos de retirada de direito, de consolidação dessa política econômica. Então foi neste quadro que nós fizemos a estratégia, que eu acho que foi correta, de minimizar danos. Em relação à questão dos bancários, aí houve posições diferentes se aprovarmos ou não. Neste caso, eu votei pela rejeição da inclusão dessa questão dos bancários, mas ela era um ponto, vamos dizer assim, um ponto não central da medida provisória 905, que foi feito no processo que o Orlando colocou dessa negociação. Perfeito, muito obrigado, deputado. Agora passo a palavra ao deputado Orlando Silva. Doutora Eide, eu concordo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Concordo, não tinha que ser votado. Rigorosamente, muitas questões que nós votamos lá não tem nada a ver com pandemia. Nós deveríamos focar totalmente no combate à pandemia do coronavírus, no processo de enfrentamento da calamidade pública. Essa é a minha convicção, sem autorização do deputado Rogério Correia. Eu quero dizer que deve ser a convicção dele. Nós acreditamos que deveríamos ter um foco na preservação de vidas e da economia brasileira. Infelizmente, a pauta não é feita apenas pela nossa vontade, é feita por mais gente, digamos assim. Mas, respondendo à vossa pergunta, o que é que tem a ver? Nada. Inclusive, não deveria ser votado. O substitutivo foi negociado, mesmo sabendo que nós tínhamos pouca chance de aprovar temas, né? E foi uma opção que nós fizemos, porque é assim lá. Se você emplaca o relator consegue produzir um determinado texto, no nosso caso, vedando a entrada de muitos temas estranhos ao nosso interesse. Se fosse um outro relator, a nossa vida ia ser muito mais difícil, então não tinha como ser contra o substitutivo. A minha impressão é que a oposição trava um bom combate. Se a gente for olhar
o resultado, ver o conjunto dos temas, como foram tratados, levando vis-à-vis a nossa presença no parlamento, eu diria que o saldo foi positivo. Espero que nós possamos, na próxima eleição, em 2022, fazermos uma reflexão séria com os trabalhadores, com os sindicatos, com as centrais sindicais, porque não adianta chorar o leite derramado depois da eleição. A hora de influenciar para ter um parlamento que tem algum nível de sensibilidade à pauta do trabalho é a eleição. Não adianta depois chorar, porque não tem choro nem vela. A votação do benefício que nós queremos aumentar é cristalina. Eles têm o dobro de votos que nós temos na Câmara dos Deputados. Essa é a realidade incontornável, que eu espero que o movimento, como um movimento em defesa da justiça do trabalho, mas que, sobretudo, o movimento sindical, os sindicatos, despertem para isso. Despertem para isso. E nós temos que ter, inclusive, uma inteligência na abordagem parlamentar. Porque se criou um ambiente antissindical no parlamento brasileiro que é inacreditável. Uma parte é a ofensiva conservadora e outra parte são limites na nossa condução dos temas que acabam inviabilizando completamente nós emplacarmos avanços e sequer resistir a ataques que sofremos. Mas eu queria aproveitar, Afonso, você me deu a palavra no final da última pergunta, para agradecer ao movimento em defesa da justiça do trabalho, agradecer ao doutor Marcos Farcati, a doutora Eide, a doutora Cássia. Estou falando quem está aqui na minha telinha, não sei se tem mais gente aqui, ou claro, meu amigo Fábio, presidente do sindicato aqui de São Paulo, ao Rafael, a doutora Sara, querida Sara, que nos visitou esses dias, e ao meu irmão Rogério Correia. Agradecer a oportunidade de ouvi-los, aprender um pouco mais. Às vezes a gente não consegue responder como a gente queria. Eu sempre acho melhor chegar num lugar com as mãos cheias de vitória, para que a gente possa celebrar. Mas não está simples, tá bom? Mas a luta continua. Eu concluo lembrando Darcy Ribeiro, que às vezes é melhor você ser derrotado, mas estar do lado certo da história. Essa semana nós ganhamos às vezes, mas quando perdemos eu tenho certeza que estávamos do lado certo da história. Boa noite a todos. Obrigado, deputado. Agradeço a todos que fizeram as perguntas, agradeço aos senhores que responderam todas as perguntas, e nós agora partimos para o encerramento desse nosso debate com as considerações finais. Inicialmente, eu quero convidar a doutora Sara Hakim, como representante do MDJT, Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho, para concluir e tecer as considerações pelo movimento. Doutora Sara, por favor. E após a doutora Sara, eu ainda passarei a palavra aos dois deputados. Doutora Sara, por favor. O nosso deputado Orlando invocou aqui a figura de Darcy Ribeiro, que nos é tão cara, que faz tanta falta, e realmente não poderia ter invocado e registrado um nome melhor. Mas eu confesso que eu fiquei bastante impactada, talvez seja um pouco jejuna, mas fiquei bastante impactada pelo que nos trouxe o deputado Rogério Correia, quanto à aludida sintonia fina entre as centrais sindicais e o empresariado, no que se refere ao texto da MP 905. Então, esse é um registro, essa é uma colocação que tem que ser muito bem analisada por nós e que temos que cobrar. Como bem disse aqui o deputado Orlando Silva, no papel dos sindicatos, né? Porque essa sintonia das centrais sindicais com o empresariado na STMP, intitulada de Verde e Amarela, é realmente bastante preocupante, porque fulmina os direitos essenciais, a história e a essência do direito do trabalho. E o movimento, dizer ainda que o movimento em defesa da justiça do trabalho irá encampar a luta no Senado contra a drástica redução da correção monetária e dos juros no que se refere aos débitos trabalhistas, né, a correção e juros dos débitos trabalhistas, e também ao aviltamento de direitos históricos do trabalhador, como vemos aqui no caso da categoria dos bancários, bastante atingida aí na STMP, mas o aviltamento dos direitos históricos, trabalhistas e sociais do trabalhador, da trabalhadora como um todo. O presidente da República, no primeiro dia
extinguiu o Ministério do Trabalho, foi no primeiro dia do seu mandato. Isso é bastante impactante. Não obstante, ainda tenhamos aqui trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, quer dizer, prostituição infantil, fomos inseridos na lista curta da OIT, não à toa. Então, é um cenário bastante preocupante, mas o Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho estará atento e fará o trabalho junto ao Senado para barrar a MP 936 no que diz respeito a esses retrocessos. Muito obrigada, deputado Rogério Correia, muito obrigada, deputado Orlando Silva. Bom saber que temos essa representação de tanta grandeza, que tanto nos enaltece, junto à Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente Sara Hakim. Agora nós partimos para as considerações finais dos dois deputados, onde cada um tem 5 minutos. Eu gostaria de iniciar com o deputado... Partimos agora para as considerações finais, não é, Afonso? Perfeito, Sara. Partimos para as considerações finais, iniciando pelo deputado Orlando Silva, por favor. Deputado, 5 minutos. Eu até já fiz, já me despedi de vocês. Agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz de rever amigos queridos e estamos na luta. Lutar sempre. Obrigado, boa noite. Perfeito, muito obrigado, deputado. Deputado Rogério. Bem, então agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram, parabenizá-los por esta batalha, viu? Defender aqui a justiça do trabalho, defender nossos trabalhadores. Parabenizar aí o Orlando pelo desempenho que teve agora como relator da medida, uma tarefa árdua, difícil, mas que ele cumpriu com muita galhardia e nós estivemos unidos em torno desse procedimento. Dizer a vocês que teremos lutas ainda mais difíceis a serem travadas. Eu fui fundador da CUT em 1984, fui dirigente da Central dos Trabalhadores, e estávamos e vivíamos naquele momento um ascenso muito grande do movimento social e do movimento sindical. Isso também facilitava que as nossas conquistas, né, viessem a partir de muita mobilização social. Hoje, um outro ponto que precisamos de colocar no ingrediente do debate que fizemos é que estamos num período difícil de organização social, um certo descenso que vem do movimento dos trabalhadores de mais tempo, agravados agora com a pandemia que nos coloca em possibilidade de estar nas ruas, que é o terreno em que o trabalhador tem que ter a sua prioridade. O Orlando tem razão. Ali dentro do Congresso, a correlação de forças está dada pós-eleição. Então nós temos ali uma direita que, unificada a outra direita neste contexto, tem uma maioria muito grande, que só pode ser quebrada com muita mobilização social e quebrada posteriormente por um outro Congresso, mas neste agora só com muita mobilização social. Nós vamos ter essas mobilizações, porque o governo Bolsonaro, pelo conjunto de medidas que vem tomando, seja do ponto de vista da pandemia, seja do ponto de vista da economia, é um governo que, infelizmente, tem tudo para dar errado e já está dando errado. Isso não significa torcida. O que a gente trabalha lá na Câmara e também no Senado, trabalhando no Congresso para tentar aprovar medidas a favor do povo na pandemia, é impressionante. A gente busca fazer isso o tempo inteiro. Então, muitas das medidas que nós conseguimos aprovar, ou outras que conseguimos rejeitar, foi força dessa luta. Eu cito aí os R$600, que parece pouco, mas é o que salva muitas vidas, inclusive da fome. E a evitar a validação da 905. Também foi uma vitória importante, embora de uma pauta defensiva. Gostaríamos de estar numa pauta para frente, né? Conquistando mais direitos. Mas no momento desse, evitar perdas já é também uma demonstração de força e de resistência. Então, parabéns por vocês. Esperamos que daqui a um tempo a gente esteja comemorando o retorno do Ministério do Trabalho e Emprego, o fortalecimento da CLT. É por isso que lutamos e isso nós vamos alcançar um dia. Perfeito.
primeiro a comissão organizadora desse primeiro debate. Nós temos aqui a doutora Cássia Ratten, doutor Lívio Enesco, doutora Sara Raquinho, doutor Imar Eduardo, doutora Eide, doutor Fábio Gaspar, doutor Gustavo Henrique do Sintrajude, né, o Horácio Conde, o Magdiel, Paula Fernandes, doutor Magnus Farcal, Luciano Mazzucci, dentre outras pessoas aqui que participaram para a realização deste grandioso evento. Quero agradecer também as duas agências de publicidade que nos ajudaram a realização desse evento, a One4U. One4U é .com.br, uma agência em criação de sites e toda a parte de marketing digital. Já a Smart Soluções Digitais é uma agência direcionada para o público jurídico, é uma agência especializada em marketing jurídico, tanto para eventos jurídicos como para escritórios de advocacia. Então vai o meu agradecimento a todo o time, Adriano, Rafael, Magdiel e toda a equipe que não mediu esforços aí para que conseguíssemos realizar esse evento de forma grandiosa. Nós teremos também, eu gostaria de até falar com a doutora Eide. Doutora Eide, a senhora libera o microfone para nós conversarmos aqui rapidamente aqui. Isso não estava no script, mas eu gostaria de falar. Podemos falar sobre os próximos eventos que nós temos agendados aqui ou é surpresa? Não, podemos falar sim. Podemos? Então vamos lá, olha, eu tenho aqui na tela, eu vou colocar aqui na tela. Eu tinha uma cola aqui. Então nós temos, olha, no dia 17/6, às 19h30, um MDJT. Fabiano Contarato, senador. Perfeito. Será um debate de 40 minutos a 1h, mais ou menos, e eu acredito que sejamos todos juntos aqui no intuito exclusivo de democratizar essas informações, né? Um bate-papo com o parlamento. A gente está tentando se achegar para tentar conter esses avanços aí, né, contra o trabalhador, a trabalhadora. E depois no dia... Você tem aí, Afonso, os dias? Sim, tenho. Qual que é o próximo dia? Eu tenho aqui, achei. No próximo dia 22/6, às 19h, com o senador Randolfo Rodrigues. Isso, e dia 29/6, às 9h da manhã, com o senador Paulo Paim. Perfeito. Aí a agenda de julho a gente deixa para surpresa. Perfeito. Mas a gente está tentando fazer uma por semana. Sim, eu vejo que existe aí uma força muito grande do movimento aí, né, em realizar aí várias frentes exatamente para defender a justiça do trabalho aqui de todas as formas. Bom, e os direitos sociais sempre. E os direitos sociais sempre, perfeito. Começamos muito bem com esses convidados, com os nossos deputados federais de hoje, não é, Afonso? Quer dizer, eu acho que não poderíamos ter iniciado essa programação com nomes mais expressivos do que os que estiveram aqui hoje. Certamente. Então, em nome do MDJT, eu agradeço ao deputado Rogério, ao deputado Orlando. Muito obrigado mesmo. E fica aqui o nosso convite para que os senhores participem aí das próximas lives. Só a título de informação, nós tivemos mais de 2.000 pessoas assistindo aqui conosco ao vivo e nós já estamos com mais de 6.000 views desse evento. Então, se você puder compartilhar, puder levar isso mais longe, né? Porque quanto mais pessoas souberem e levarem esse conteúdo adiante, eu acho que o movimento ganha mais força. Obrigado a todos, eu desejo uma boa noite aos senhores, até mais. Boa noite, Afonso. Boa noite, obrigado. Viva a justiça do trabalho! Viva a justiça do trabalho! Em uma segunda de manhã, debaixo do sol escaldante, capilotando a avenida como há muito tempo não se vê a advocacia fazer. Todo o desmonte da justiça do trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. A justiça do trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Não há
Estado de Direito sem justiça do trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. O CNJ tem números de justiça do trabalho. É a justiça mais célere. Nós arrecadamos imposto para o governo. Não adianta imaginar que, extinguindo a justiça do trabalho, vão acabar os conflitos trabalhistas. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Diferente do que muito se disse, existem algumas inverdades, como a justiça do trabalho não é apenas presente aqui no Brasil, mas em diversos países ao redor do mundo. Agora, eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a justiça do trabalho. Quer dizer, relação entre capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não! O povo brasileiro é o que sofre uma das piores divisões de renda do mundo. E o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Por ser contra o revisionismo histórico que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos do Ministério Público e, por fim, os sindicatos. Além disso, o governo ameaça reduzir os direitos trabalhistas com a PEC 300 e a carteira verde-amarela. A OAB de São Paulo entende que é um direito essencial e constitucional da democracia e do Estado de Direito. Porque o governo Bolsonaro está cercado de pessoas que pensam na extinção da justiça do trabalho. Então nós precisamos levar o informativo do que é verdade da justiça do trabalho. Congratulações aos organizadores desse evento, que é replicado em 41 cidades do Brasil pela Brate no dia de hoje. Estaremos entrincheirados, unidos e de braços dados com todos que têm compromisso com os direitos fundamentais da cidadania dos trabalhadores. Essa é uma primeira atividade de muitas outras que terão em defesa da justiça do trabalho. Estamos juntos, independente de que cada um aqui tenha votado nas eleições de 2018. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa luta é de todos nós. Mobilizar a sociedade brasileira e conscientizá-la através de atos e manifestações. Essa união é maravilhosa, é bela e deve assim prevalecer. Servidores, magistrados e advogados, todos juntos, porque essa justiça do trabalho não é do advogado, não é do servidor, é da cidadania, é da população. E juntos vamos defender a justiça no trabalho!